Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Caroline e eu sou a presidente do Rotarate Ensina. O Rotarate Ensina é um projeto rotário educacional que visa levar educação de qualidade para jovens vestibulandos de todo o Brasil. Hoje nós vamos ter aula de Estatística para Enem com o professor Francisco Neto. Curtam o nosso conteúdo e aproveitem bastante, porque foi feito com muito carinho para todos vocês. Muito obrigado, Carol, pela apresentação. Eu vou estar aqui falando um pouco sobre a estatística aplicada para o Enem e como esse assunto tem sido abordado nos vestibulares do Enem. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu sou o Francisco, eu sou formado em Engenharia Mecânica pelo UFMG, atualmente faço mestrado também pelo UFMG em Engenharia de Produção. E o meu trabalho um pouco na pesquisa tem muita relação com a estatística, e aqui eu vou estar apresentando, né, alguns conceitos relativos a essa contextualização da estatística dentro do conhecimento científico. Então, o que é estatística? Como é que é a definição de estatística? A estatística está no campo da ciência exata e ela estuda a coleta, a organização, a análise e o registro dos dados, sejam eles por amostragem, seja eles por censo, que tem uma diferença muito importante entre esses conceitos, né? O censo seria eu consultar toda a população em destaque, e a amostragem seria eu consultar um pedaço dessa população. E fazer essa amostragem, existem algumas regras, algumas definições bastante interessantes, né? Muito usado esses conceitos em pesquisas de intenção de voto dentro da política. Como vocês podem ver, né, na estatística a gente consegue, por exemplo, entrevistar, vamos supor que a gente tem uma cidade de 100 mil habitantes, e entrevistando por volta de 2.000, a gente consegue ter uma noção por amostragem, a população seria 100 mil, a amostra seria 2, a gente consegue ter uma noção de como esses votos estão distribuídos com essa amostra. Dando continuidade, né? Existem 3 conceitos da estatística bastante aplicados no Enem, bastante cobrados no Enem, que são as medidas de tendência central. Eu digo que está aqui em ordem de importância: a primeira, a média; a segunda, a mediana; e a terceira, a moda. Primeiro, eu vou introduzir a questão da média. O que serve a média? Como ela é calculada? Para que ela é usada? Né? Como eu disse anteriormente, a média é uma medida de tendência central dos meus dados. Ela demonstra onde esses dados estão mais concentrados e também mostra onde está o equilíbrio desses dados, o ponto de equilíbrio. Quando eu cito aqui dados, nesta aula seria um conjunto de números. Esses números podem ser números inteiros, podem ser números naturais, podem ser números reais, e aí vai. Para fazer esse cálculo da média, de forma bem simples aqui, para o Enem, você consegue calcular essa estatística da seguinte forma: você soma todos os elementos da sua amostra e divide pelo número de elementos que essa amostra tem. Por exemplo, eu tenho aqui uma amostra de dados aqui, 15, 16, 17, 10, 15, 10 e 11. Como é que eu faço para calcular a média desse conjunto de dados? Eu pego primeiro e conto quantos elementos tem nesses dados. No caso aqui tem 7. Faço a soma dos elementos. No caso aqui deu 94. 10 mais 10 mais 11 mais 15 mais 15 mais 16 mais 17 deu 94. Então, a média é calculada por 94 dividido por 7, que dá aproximadamente 13,43. É um cálculo bem simples e é uma coisa assim muito importante para quem está fazendo vestibular, para quem está fazendo o Enem, saber calcular a média.
Dando prosseguimento aqui, existe outro tipo de média, que seria a média ponderada, que seria, digamos assim, uma média normal. Essa daqui é a média chamada aritmética, que ainda está aqui na tela. A média ponderada é uma variação dessa média aritmética. Por exemplo, eu tenho a média ponderada como sendo o cálculo de uma média em que os elementos, os dados, eles têm peso, eles têm uma repetição dentro da minha amostra, ou da minha coleção de dados. No caso da média anterior, todos os dados são igualmente colocados na soma. Aqui, não. Para entender melhor, vamos ver o exemplo aqui mostrado, né? Vamos supor que essa pessoa aqui, curiosidade, essas notas aqui foi quando eu fiz o Enem de 2016, eu peguei do site do INEP e falei assim, vamos calcular a média ponderada aqui? Vamos supor que eu quero fazer o curso de engenharia mecânica em uma determinada instituição. E eu leio lá nas regras de entrada na universidade que o cálculo para saber a nota minha para entrar no curso, existem pesos para algumas disciplinas. No caso aqui do exemplo, né, vamos supor que matemática e ciências da natureza tenha peso 5. Já a redação tenha peso 3. E as outras notas, ciências humanas e linguagens, códigos e suas tecnologias, têm peso 1. Então, qual que seria a minha média neste caso aqui? Primeiramente, a gente tem que somar nessa questão os pesos. Matemática 5, ciências da natureza 5, redação 3, ciências humanas 1 e linguagens 1. Então, a somatória aqui deu 15. Agora, você calcula a somatória da seguinte forma. Você pega a nota de matemática e multiplica por 5. Pega a nota de ciências da natureza e multiplica por 5. Pega a nota de redação, multiplica por 3. Pega a nota de ciências humanas, multiplica por 1. Pega a nota de linguagens e multiplica por 1. Você soma esses elementos, deu o valor aqui de 11.415,4. E agora você divide por 15, você tem a média de 761,03 pontos. Então, para quanto você tem uma regra assim, de cálculo ponderado, você primeiramente deve somar os pesos, depois fazer a somatória multiplicando cada elemento pelo seu respectivo peso, e assim depois você faz a divisão. Se eu quisesse calcular como média aritmética normal, sem problemas, você pode somar 5 vezes a nota de matemática, 5 vezes a nota de ciências da natureza, mais 3 vezes a nota de redação. Você pode somar mesmo. Coloca lá 810, mais 810, mais 810, mais 810, mais 810, mais 810, 5 vezes, e fazer essa somatória e dividir pelo número de elementos presentes, que seria o 15, que daria o mesmo resultado aqui, que seria 761 pontos. A segunda medida de tendência central, e bastante usada e muito importante também na estatística, é a mediana. Ela é definida como o valor que separa a metade maior e a metade menor de uma amostra, uma população ou uma distribuição de probabilidade. Esqueça que esse termo de distribuição de probabilidade é só um conceito formal, não vai ter na prova do Enem. Você pode ter um conjunto de dados numéricos e você vai separar esses elementos na metade maior e na metade menor, e o elemento que está no meio seria a mediana. Só que tem uma regra antes, que é muito importante de explicar, é o conceito de rol. O que é rol? É uma simples listagem. Quando eu digo na estatística que eu tenho um conjunto de dados e eu preciso colocar eles em ordem crescente ou decrescente, você chama de rol crescente e rol decrescente. Bastante importante para o cálculo de mediana. Antes de você você pegar os elementos de um conjunto de dados, você tem que primeiro verificar se eles estão em ordem crescente.
se o rol está crescente. E eu vou colocar aqui na tela a seguir 2 exemplos de séries de dados. A série A, como vocês podem ver, tem 45, 75, 85, 74, 77, 8, 96, 32, 45, 69 e 44. A primeira série, ela tem 11 elementos. Já a segunda série tem 10 elementos. Qual que é o primeiro passo? Está em ordem crescente? A resposta é não, não está em ordem crescente. Então, o que a gente faz aqui nesse caso? Coloca as 2 séries em ordem crescente. Então, foi feito aqui a série A, colocada em ordem crescente, e a série B, colocada em ordem crescente. E agora está a questão, that's a question. Quem é a mediana para ambos os casos? No primeiro caso, que é a série A, nós temos um número de elementos ímpares. Nós temos 11 elementos. Qual que seria a mediana? Você coloca o termo que separa a série na metade. Então, se eu tenho 11 elementos, eu tenho que escolher o termo aqui que separa a série com 5 para cima e 5 para baixo. No caso aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso aqui da série A mediana seria o número 69. Por quê? Porque se eu contar aqui para cima tem 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5. No caso aqui, para trás, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu tenho um número ímpar de dados, a mediana é simplesmente o termo central do rol crescente. Agora tem a pegadinha embaixo. E quando eu tenho um número de elementos pares, como é que eu faço para calcular a mediana? Nesse caso, tem uma regra. Você vai pegar o número de elementos e dividir por 2. No caso aqui, 10 dividido por 2 é 5. Então, vamos marcar aqui qual que seria o quinto termo. 7, aqui seria o primeiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Seria o termo 66. Você pega o termo posterior, que seria 74. Então, a mediana seria a média do número 66 e 74, que seria o ponto médio aqui, seria o número 70. Então, eu somo 66 mais 74, dividido por 2, vai dar 70. Então, na série B, a mediana é 70. Relembrando aqui, primeiramente, verificar se os meus dados estão em ordem crescente. Se não tiver, coloque em ordem crescente. É um trabalho chato, mas para fazer esse cálculo não tem jeito, tem que colocar em ordem crescente. E depois verificar. Se o número for ímpar, o número de elementos for ímpar, é o termo central. Se for par, eu tenho que fazer a média dos termos centrais. No caso aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, marcar o 66 e o 74, e contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Separa em partes iguais o meu rol de números, o meu rol de elementos. Beleza? Agora a moda. A moda, para mim, assim, nos exercícios, seria a medida tendência central mais fácil de se encontrar. A moda é o dado mais frequente do conjunto de valores. O que seria? Eu paro para fazer uma seguinte analogia. O que está na moda? Vamos supor, está na moda usar uma blusa tal. Então, mais pessoas estão usando essa blusa tal. Então, é o que está na moda. Vamos fazer a analogia aqui, que seria o termo mais frequente. Vamos para o exemplo prático aqui. Vejamos, eu coloquei 4 conjuntos de dados. O conjunto A tem o número 10, 12, 48, 78, 96, 125, 456, 556. Essa série aqui tem um elemento, não tem um elemento repetido. Ou seja, se não tem elementos repetidos, a gente não tem moda aqui nesse conjunto de dados.
Então, a gente fala que o conjunto A, ele é amodal, sem moda. Não tem moda nenhuma. Todo mundo usa uma coisa diferente. Então, tem um número diferente, tem sempre números diferentes aqui, não tem um número repetido. Vamos para o conjunto B. O conjunto B tem o 5, 8, 9, 10, 13, 45, 55, 56, 59, 101. Tem número repetido aqui? Tem. O número 9. Então, o número 9, ele seria a moda no conjunto B. Nós temos só uma moda. Então, o conjunto B é unimodal, com moda 9. E o conjunto C? Vamos lá. Eu tenho o número 5, 5, 5, 8, 8, 8, quer dizer, 3 oitos, 9, 10, 12, 16, 48, 96. Perceba que aqui eu já tenho dois números, o 5 e o 8, que se repetem 3 vezes. Eu tenho duas modas. Eu tenho uma moda do pessoal que gosta de usar 5 e do pessoal que gosta de usar 8. Então, eu tenho um conjunto C chamado de bimodal. A moda desse conjunto é o número 5 e o número 8. No caso do conjunto D, nós temos, já de cara aqui, a moda como sendo o número 5, 6 e 7. O número 8 não é, porque só tem duas apresentações aqui nesse conjunto. Então, aqui, o conjunto D seria um conjunto multimodal, com moda 5, 6 e 7. Moleza, gente? Então, vamos praticar um pouco aqui como seria essa matéria no Enem. Né? Como esses conceitos aparecem no Enem. Primeiro exercício do Enem de 2010. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se X, Y e Z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então, aí ele pede para verificar. Esse exercício aqui é só para calcular o que é média, o que é moda e o que é mediana. Vamos passar para a próxima transparência aqui. Eu peguei a tabela e recortei e coloquei aqui. Qual que é a primeira observação que eu tive nesse exercício? Eu observei que em 5 partidas não teve nenhum gol. Então, em 5 partidas, aqui no caso, ó, se for ver, tem 3, 4, 5, 3, 4, 3, 2, 2, 1. A maior quantidade de partidas não teve nenhum gol. Então, qual que é a moda? A moda é 0. Então, a gente já anota aqui que a moda é 0. Que é o termo mais frequente aqui nas partidas. Os números de gol seja 0. A segunda quantidade que pode ser calculada aqui seria a mediana. Vamos contar, vamos colocar aqui em rol crescente. Nós temos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7. Quantos dados a gente tem nesse rol? Eu já coloquei crescente aqui na questão. Quantos dados? A gente tem 20. 5 mais 3, 8. Mais 4, 12. Mais 3, 15. Mais 2, 17. Mais 2, 19. Mais 1, 20. Qual que é a regra aqui para calcular a mediana? Nós temos um número par de elementos. Então, a gente pega e divide por 2. Seria 10. Aí a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente vai pegar o 10º termo e o 11º e tirar a média. Como a média de 2 com 2 é 2, então a mediana é 2. A gente já tem aqui a moda e a mediana. E como é que faz para calcular a média? Fácil. Você vai somar todos os elementos daqui de cima e dividir por 20. No caso aqui, deu 45 dividido por 20, que dá 2,25. Então, a gente já sabe que a média é 2,25, a mediana é 2 e a moda é 0. E assim, a gente tem como alternativa a letra E, que fala que o quê?
que a moda é menor que a mediana, que é menor que a média. 0 é menor que 2, que é menor que 2,25. Correto. Questão letra E. A primeira questão aqui de exemplo. Essa segunda questão aqui já não envolve nenhum desses termos que eu expliquei aqui da estatística, mas é bastante interessante ver que na estatística também tem essa questão de você calcular a tendência de crescimento de dados. Vejamos a questão a seguir, né? O gráfico obtido a partir do Ministério de dados do Ministério do Meio Ambiente mostra que o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção, né? Aqui em 1983 a gente tem 239 espécies em ameaça de extinção. Já em 2007 nós temos aqui um número de 461 espécies em extinção. Se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas em extinção em 2011 será igual a... O que seria tendência? Tendência seria para onde que esse número vai, né? Seria uma previsão, entre aspas, para onde que o número de espécies em extinção irá com dados históricos. Preste atenção, eu vou tentar prever com os dados históricos como é que seria esse número em 2011. Então, vamos para as contas aqui. É bem simples. O primeiro passo, quando você vai calcular um tipo de tendência, ainda mais aparentemente que linear, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular as variações. A primeira variação seria quanto tempo se passou dos dados apresentados. Então, a gente pega 2007 menos 1983 e a gente percebe que passou 24 anos. E qual foi o crescimento do número de espécies em extinção? Você pega 461 menos 239, tem 222 espécies. Ou seja, a cada 24 anos aumenta 222 espécies em extinção. O último ano lá foi 2007. Então, para chegar em 2011, a gente soma 4 anos. E aqui a gente faz uma regra de 3. Se para 222 espécies passou-se 24 anos, então para 4 anos, qual que seria a variação deste número? Aqui a gente multiplica cruzado, né? Passa o 4 multiplicando. 222 vezes 4 dividido por 24 vai dar o quê? 37. Então, em 4 anos, se a tendência continuar, irá aumentar 37 espécies em extinção. Se você pegar o último número lá de 2007, que é 461, e somar com 37, nós teremos 498 espécies em extinção em 2011. Qual que é a resposta? Letra C. Perceba aqui que seria taxa de variação. Existem áreas da estatística que fazem esses tipos de previsões. Existem previsões mais sofisticadas, como tendência de séries temporais, né? Séries temporais seria o quê? Dados que variam no tempo, no caso aqui, número de espécies de extinção ao longo do tempo. Existem também outros dados, né? Por exemplo, na atualidade nós estamos em pandemia do coronavírus. O jornal apresenta para a gente os dados do número de óbitos e do número de infectados de coronavírus. Nós vemos que tem uma certa, assim, depois vocês olhem os dados aí na internet, existe uma certa sazonalidade dos dados, né? Apresentam-se mais dados no meio de semana e menos dados aos finais de semana. Isso que seria essa análise de séries temporais, que seria entender como o gráfico se comporta ao longo do tempo. Vamos dar continuidade aqui, fazer uma revisão do que a gente aprendeu hoje. A primeira, a média aritmética, que seria, basicamente, eu somar todos os elementos e dividir pelo número de elementos que estão naquela série. Existe a média ponderada, que seria a soma dos elementos multiplicado pelos seus respectivos pesos, dividido pela soma
dos pesos. Como eu mostrei lá atrás, né? A gente tinha que calcular a nota do Enem, a média do Enem, conforme os pesos que a instituição pedia. No caso, né, tinha o peso para matemática, tinha um peso para português, tinha um peso para redação, e aí você tem que multiplicar esses pesos e depois dividir pela soma dos pesos. Um outro termo que a gente viu, que é a mediana, que seria o elemento central do rol crescente dos meus dados. Você pega os seus dados, coloca em ordem crescente e primeiro você vê. Ah, o número é ímpar? Então seria o elemento central. Aqui no caso, no exemplo, seria o número 5. Ah, o número é par de elementos. Então eu pego o termo aqui, os dois termos do meio, faço a média e acho a mediana. A moda é o número que mais se apresenta naquela coleção de dados, né? Existem amostras que podem ser amodais, que não tem moda. Existem coleção de dados que pode ser unimodal, pode ser bimodal e pode ser multimodal. E aí cada uma tem apresentação, no caso de uma moda para unimodal, duas modas para bimodal e 3 ou mais multimodal. É muito importante entender esses conceitos, principalmente a estatística é um conhecimento visto em vários cursos superiores, em engenharia, em matemática, em economia, em administração. É uma ferramenta muito interessante para fazer análise de dados. E dependendo do curso que você for escolher, a chance de ver estatística é muito alta, porque está em quase todos os cursos. Dando continuidade aqui, uma recomendação de vídeo para entender mais sobre a história da estatística, né? Aula 1, Origem, História e Definições da Estatística, do canal Educando Videoaulas. O link está aqui presente. E gratidão e bons estudos. E agora que eu passo a palavra para a organização do projeto. Muito obrigado por tudo. Nós que agradecemos, Francisco, a sua disponibilidade por estar aqui. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.